Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera o mundo. Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais informação sobre o mundo da moto velocidade. Quero falar hoje do Mundial Superbike. E será que o trio titânico, o Titanic Trial, afundou na sexta-feira? O que aconteceu com eles? A temporada começou, a temporada do Mundial Superbike começou com cobertura aqui do nosso canal. Não esquece do like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe com os amigos. Agradecemos pela ajuda, canal crescendo, você ganha mais informação. Não esquece das legendas também, estamos em 12 idiomas aqui no YouTube. E o link da corrida em andamento está sempre aqui no link na descrição. Primeiro link na descrição, verifique aí. Bom, a notícia então é essa, né? Estamos acostumados a ver o trio titânico no 12, né, meus amigos? No 12, já a partir da sexta-feira, mas dessa vez isso aí não aconteceu, né? Será que outros nomes vão brilhar? O Campeonato Mundial de Superbike 2024 está mais aberto do que nunca, com novos nomes, mudanças de escalação e muito mais, tornando um caldeirão de imprevisibilidade e emoção. O Titanic Trial com Álvaro Bautista, da Aruba IT Racing Ducati, o Toprak Razgatlioglu, da Rocket BMW Motorhead World Bike Team, e também o Jonathan Rea, da Pata Prometeon Yamaha, tem novos desafios para 2024. E os três tiveram mudanças para esse ano, né? O Rea foi para Yamaha, o Toprak para BM e o Álvaro ganhou peso, né? Eles têm então seus novos desafios para este ano, mas sexta-feira não foi tão fácil como eles esperavam, né? Apenas Toprak chegou entre os 10 primeiros no P10, embora sem muita diferença para os primeiros colocados. Para Bautista e Rea foram vistos tremores de cabeça no caminho para o P12 e o P16, respectivamente. Vamos trazer aqui as impressões dos três, começando com Jonathan Rea. Na Yamaha ele relatou um problema de vibração durante a sessão, abre aspas. Foi um dia super difícil, como você pode ver, não fiz muitas voltas na pista. Para ser honesto, não sabia como estava o tempo, mas sofremos alguns problemas logo pela manhã. Lutamos para identificar exatamente o que é. A moto é muito difícil de andar, estamos tentando descartar os problemas e mudando bastante a afinação da moto, mas sem tocar nisso. Fundamentalmente algo não está certo e não é exatamente como imaginei que o primeiro dia da temporada começasse. Mas estamos onde estamos e tenho total confiança na equipe para economizar a raiz do problema e tentar ser mais forte amanhã. Estamos tão longe para pensar em uma chance. Primeiro, precisamos ter uma boa sensação com a moto e depois acertar o pit stop e ver onde estamos. Esperamos que possamos começar de maneira certa. Nesse momento é inaceitável. Algo não está certo e precisamos encontrar o problema. Parece o Quartararo falando na MotoGP, né? Disseram-me que não posso dizer muito, mas é frustrante para mim e também adoraria contar a história completa. Não estou pilotando a R1 da melhor maneira, mas preciso aproximar a moto o suficiente para mim explorar os meus pontos fortes. Tá aí palavras então do Jonathan Rea. Toprak Razgatlioglu, claro que as condições climáticas na sexta-feira não foram as melhores, né? Mas os três não foram bem. O melhor deles, Toprak, que também não conseguiu ser muito produtivo, nem a sombra do que foi nos testes, disse o seguinte, abre aspas, começamos não muito fortes, porque as condições de hoje eram completamente diferentes, e todos pressionaram por um tempo de volta. O vento estava muito forte, e a moto não funcionava nem girava. Tentei me adaptar à situação. No P10 não estou pensando nisso, porque sábado é um dia diferente, e vou dar meu melhor para melhorar um pouco a moto. Amanhã de manhã acho que podemos começar fortes para fazer uma configuração diferente. Precisamos fazer uma boa superpole e depois na corrida acho que podemos lutar pelo pódio. Parece que estamos fortes, mas foi a primeira vez que andei de BMW com vento forte hoje e estava lutando um pouco, parecia um pouco pesado. Amanhã o tempo parece um pouco melhor, fecha aspas. Lembrando, né, são palavras do dia de ontem, logo após os testes. Hoje, na verdade, né? Hoje pela madrugada, logo após o TL1 e TL2. Falando sobre seguir André Iannone da Team Go11 e o Bautista no FP1, Toprak disse, eu não estava forçando, apenas o seguindo para entender algumas coisas. A Ducati às vezes usa uma linha diferente e eu estava olhando para isso. Estou trabalhando para a corrida porque preciso ver com quem vou lutar. Esqueci esta manhã de fazer um bom tempo de volta, mas não apenas TL1 e TL2.
ou são apenas TL1 e TL2. No sábado acho que começaremos fortes. Que tal, hein? Esqueci de fazer um tempo de volta. E o Bautista? Álvaro Bautista com quilos extras na moto para enfrentar. Quilos extra, né? Álvaro Bautista foi visto balançando a cabeça e gesticulando quando entrava no pit lane, no último quarto da sessão. O bicampeão em título entra na temporada sem uma experiência de teste ideal, lesionado e incapaz de realmente chegar ao seu limite habitual. Ele venceu 8 das 9 corridas em que participou com a Ducati em Phillip Island, mas, nas suas próprias palavras, não é o favorito para o sucesso. Fazendo apenas 18 voltas nas 2 sessões, Bautista comentou na sua primeira sexta-feira de temporada. Claro que ele não vai falar, né, que é o favorito. Aí seria colocar peso nas próprias costas, né? Mas realmente ele não é, né? Do jeito que ele vem aí, com esses 2 problemas, né, físico e de peso, é complicado. Abre aspas para ele. Foi uma sexta-feira muito especial para todos, pois em ambas as sessões de treinos livres começou a chover um pouco antes, por isso não fizemos muitas voltas. Depois, no TL2, encontramos problemas com as peças eletrônicas e também tentamos uma configuração diferente para tentar melhorar minha sensação, mas não funcionou. Parei muitas vezes e não fiz muitas voltas, porém, nas poucas voltas que fiz com o acerto pela manhã, fiquei feliz porque estava bem e consistente. A minha condição física é boa, sinto-me mais fluido na moto. Meu sentimento está chegando e isso é importante para hoje. Sobre a posição, todo mundo está indo muito rápido. Os tempos estão muito próximos, então não estou preocupado com isso. Posso dizer que foi uma sexta-feira curta, mas positiva, disse ele. E é verdade, né? Apenas sexta-feira, muita coisa ainda pode mudar para a sequência. Deixa eu passar aqui um resuminho então de como foi a sexta-feira. Eu sei que o horário não ajuda muito. Começou às 11 e pouco o FP1, às 2 da manhã foi o FP2. Então tenho certeza que a maioria dos guerreiros aí não ficaram acordados, né? Mas não tem problema, aqui no canal você sabe que você pega o resumão quando você acordar, né? Vamos começar aqui com a FP1 e os principais destaques. Deixa eu colocar uns vídeos aqui. Certamente o Toprak é o piloto mais equilibrado do Mundial Superbike, né? Olha por quê. Esse é o Toprak, né? André Iannone fez sua estreia oficial na Superbike. E foi bem. Nesse momento aí não, mas foi bem. Aqui ele tinha recém entrado na pista por causa da chuva, né? A pista secando, né? Os 2 treinos teve chuva até a metade. Quer dizer, pingos, né? Daí já esfria a pista, já é outra condição, né? Quem sabe esse é o motivo dos 3 titânicos aí não estarem no top das tabelas de tempo, né? Jonathan Rea fez sua estreia oficial também pela Yamaha. As equipes praticando troca de rodas por causa da troca do pneu, né? Como já falamos aqui no canal, no outro vídeo que está aqui, vai ser obrigatório troca de pneus durante as 2 corridas, tanto a de sábado quanto de domingo, né? As 2 serão às 2 da manhã. Estaremos aqui ao vivo narrando tudo para você, hein? Fica ligado. Exceto se chover, né? Se chover não. É obrigatório apenas em condição de pista seca. Aí as equipes testando, né? Treinando. Aqui os tempos do TL1, então. André Locatelli foi a surpresa. Surpresa? Acho que sim, né? Com a Yamaha YZF-R1. Bateu o recorde de tempo de volta, inclusive. Sob condição de garoa inicial e pista fria, André Locatelli da Yamaha foi o mais rápido.
na primeira sessão da nova temporada, né, conseguindo quebrar o recorde de volta de todos os tempos, apesar das condições da pista, com 1:29.197, apesar de ainda longe do tempo de 1:28.5, conseguido por Toprak Razgatlioglu nos testes oficiais na mesma pista. Né. Na sequência aparecem os irmãos Lewis, com Alex da Kawasaki em P2 e Sam da Ducati em P3. Iannone fez P5 na sua estreia, enquanto Bautista P8, Toprak P10 e Ray P12, isso no TL1, né. Locatelli, 1/10 à frente do Alex Lewis, Sam Lewis em terceiro, meio segundo, Remy Gardner o quarto, com meio segundo também. André Iannone 6/10, em quinto, Michael Rinaldi em sexto, 7/10, também vem bem, né? O Bulega 7/10, Bulega que é a grande expectativa, né? Em ritmo de corrida, vamos aguardar, né? Bautista oitavo, 8/10. Esses 8 então dentro do mesmo segundo. Depois Agerter e Toprak fechando o top 10. Tá aí o mais rápido do dia, né? Locatelli, da sessão Locatelli. E no FP2 deu ele, né? No primeiro dia com direito a recorde de volta de todos os tempos. Eles não bateram o tempo do Toprak, né, dos testes, mas não é oficial, né? O oficial é aqui durante o FP, né? Alex Lewis com a Kawasaki, apesar da pista em condições frias, devido à garoa que aconteceu anteriormente. Né? Então isso mostra como as Superbikes vêm rápidas para 2024. Bulega mostra que é um forte candidato às vitórias e ao título com o P2, e Petrucci vem com um excelente P3. Vandermark é a melhor BMW, com o Toprak apenas em P9. Bautista, que ainda precisa lidar com as suas dores e com o lastro de peso que foi adicionado em sua moto, chega em P12 e também terá que melhorar para o final de semana. Ray é o P16 com Iannone em um excelente P6. Mas é apenas o primeiro dia, né? Logo, logo tem mais hoje à noite, a partir das 23 horas. Daqui a pouco eu passo o horário certinho. Se eu não me engano, às 23 horas tem o TL3, né? Do Mundial Superbike. Tá aí então, Alex Lewis da Kawasaki, 1:29.0. Bulega da Ducati, mais 59 milésimos, coladaço, né? Danilo Petrucci terceiro com 2/10. Vandermark em quarto, 2/10. Sam Lewis em quinto, 2/10. Depois Andrea Iannone em sexto. Olha o Iannone aí, por enquanto só nas cabeças, né? 2/10. Michael Rinaldi também, né? Mesma coisa. Cabeça para ele também. 3/10. Oitavo Remy Gardner, também bem. 3/10. Toprak nono, 3/10. E o Philipp Vettel, o alemão, em 14/10. Olha a galera aí, todo mundo junto, né? Locatelli, 4/10. Bautista, 5/10. Agerter, 5/10. Vierge também, 7/10. Bassani, 1 segundo.0. E também o Jonathan Ray, 1 segundo.0. Esses 16 todos dentro do mesmo segundo. Que loucura, né? Dentro do mesmo segundo, todos eles. Aqui as parciais por setor, né? Alex Lewis, o mais rápido no setor 1 e no setor 4. Petrucci, mais rápido no setor 3. E o Bautista, mais rápido no setor 4. Olha o Bautista aí, hein? Volta ideal seria 1:28.7 e a volta mais rápida foi de 1:29.0. 2/10 de diferença. Então é isso, né? Até o resultado do FP2. Vamos aos horários das provas. Antes do nosso patrocínio aqui, né? Temos a venda aqui no canal. 2 motos. Essa CBR 1000RR. 2024 paga. Relação zerada, nova. Recém-colocada. Nada pra fazer, hein? Moto em dia. Essa não é daquelas que baixa óleo nem fumaceia. É 2007. Melhor moto para comprar aí no custo-benefício, pode ter certeza absoluta. Em breve vai ser um test ride dela no nosso canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Se inscreva lá, assim você não perde. Semana que vem acredito que já sai esse vídeo. E também tem uma NMAX aqui à venda. Ano 2021, 24 pago também. Novinha, né? 6.500 km, nada para fazer. As 2 motos estão à venda aqui no canal. É só entrar em contato aí. Tem o nosso contato aqui, que é o mesmo do Pix, que eu vou deixar na tela aí. Se você quiser e puder doar algum valor nesse nosso trabalho em divulgar
esses esportes menos favorecidos da grande mídia, o Pix celular que você vê aí é o nosso contato. Então, se você quiser adquirir uma das motos, aí é só entrar em contato pelo celular e também o mesmo código aí para mandar o Pix, certo? Dá uma força aí, quanto mais você ajuda o canal, mais você recebe informação. Horários, vamos lá, cadê os horários? Aqui. Hoje então, às 20 horas, mais cedo um pouco, hein? 20 horas tem o FP3, 8 da noite já, hein? E depois a Super Pole às 23, né? Super Pole Race. Se tiver um monte de like aí, quem sabe eu transmito aí no canal a Super Pole. A corrida sim, essa eu vou por prazer mesmo, né? Essa é tudo de bom, né? Corrida 1, 2 da manhã, de amanhã sábado estarei aqui ao vivo narrando pra você. Domingo, Super Pole Race às 11, também ao vivo aqui no canal. E a corrida às 2 da manhã. Detalhes da pista, né? 835 metros a reta principal, 4.445 a distância total, 12 curvas, 5 para a direita e 7 para a esquerda. Gostou? Então deixa o like, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda, compartilhe com os amigos, faça doação via Pix também, adquira nossos produtos patrocinados. Qualquer uma dessas formas aí vai nos ajudar com toda certeza. Tá bom? Valeu, um abraço, obrigado e até daqui a pouco com a sequência da abertura da temporada 2024. E não esqueça, vai acelerar? Bota proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu!